A história do universo é feita de perguntas. As dúvidas geram perguntas, as perguntas exigem pesquisas, as pesquisas trazem respostas, as respostas trazem avanços. À luz da filosofia, a dúvida é a matéria-prima para a verdade. Quando você coloca o ponto de interrogação em alguma coisa, você expõe aquilo a uma pesquisa para que lá adiante exista um ponto de afirmação, um ponto de exclamação. E não deixa de ser diferente na nossa vida existencial, não deixa de ser diferente em tantas áreas da nossa vida, como também na vida espiritual, na caminhada de fé. Aliás, o grande evangelista Billy Graham, que alguns anos atrás morreu, ele dizia que listou 10.000 perguntas para fazer para Deus quando fosse para o céu. 10.000 perguntas que ele tinha ao longo da sua vida, do seu ministério, para fazê-las ao Senhor. Perguntas e perguntas. A Bíblia contém 3.294 perguntas, todas elas com uma profundidade tal que nos fazem refletir sobre a pergunta e sobre a resposta. Por exemplo, a primeira pergunta da Bíblia é Deus fazendo ao homem caído, Adão e Eva, quando pecam. Deus pergunta: onde estás? Que psicologia maravilhosa de Deus. Deus sabia onde estava o homem caído. Deus sabia o que Adão e Eva tinham feito. Deus sabia que o pecado tinha minado o projeto de Deus, o Éden. Mas Deus não acusa, Deus não afirma, Deus não aponta o dedo. Deus simplesmente pergunta: Adão, onde estás? Para que o homem, o ser humano, reflita sobre o seu estado de afastamento de Deus. Essa pergunta é para todos nós que servimos a Deus, que na caminhada da vida, em algum momento, tropeçamos. A pergunta de Deus é: onde estás? Para que nós venhamos a refletir. As perguntas se decorrem. A última pergunta da Bíblia, Apocalipse 17, versículo 7. Por que te admiras? É quando o João do Apocalipse cai de joelhos, admirado com o desfecho de todas as coisas, do final de todas as coisas, a glória de Deus. E o anjo pergunta: por que te admiras? A maior concentração de interrogações está contida nos evangelhos. Das perguntas contidas nos evangelhos, a maior parte delas quem faz é Jesus. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 287 perguntas. Se os 4 evangelhos juntados têm 89 capítulos, isso dá 3,2 perguntas por capítulo. Nas perguntas de Cristo, nos evangelhos, nós vemos Jesus respondendo algumas perguntas com outras perguntas. Nós vemos Jesus começando parábolas com perguntas, Jesus terminando alguns ensinos com algumas perguntas. Portanto, Jesus usa a melhor tática pedagógica que poderia usar: a interrogação para a reflexão. Perguntar para quem esteja sendo indagado, refletir sobre aquilo que lhe está sendo perguntado. As interrogações nos fazem refletir sobre a fé. As interrogações nos levam para melhores conclusões na nossa comunhão com Deus. Nos fazem dissecar os conflitos espirituais. Nos ajudam a vasculhar os recônditos da alma para procurar algumas respostas. Por isso que com fariseus e doutores da lei, Jesus não usava perguntas, ele usava afirmativas. Por quê? Porque eram homens arrogantes, jactanciosos, que se sentiam donos da verdade. Jesus não perdia tempo, Jesus não os levava à reflexão nem à indagação, mas com pecadores caídos, pessoas que precisavam da graça de Jesus. Ele abria um diálogo fazendo perguntas. Ele dá oportunidade para um autojulgamento de cada um. É chamada dádiva da dúvida. Há uma mulher pega em pleno ato de adultério, estava quase sendo apedrejada.
Jesus abre o diálogo com ela fazendo uma pergunta: onde estão os teus acusadores? Há um apóstolo, a saber Pedro, envergonhado pela negação, sabendo que havia pecado, sabendo que poderia de agora em diante estar fora do grupo apostólico, fora do âmbito da graça de Cristo. Jesus começa com uma pergunta: Pedro, amas-me? Perguntas e perguntas, mas há um bloco de 3 perguntas que eu chamo de as perguntas tolerância zero, as perguntas lógicas, as perguntas óbvias, as perguntas que alguém poderia dizer são perguntas quase idiotas que Jesus faz. E por que as faz? Porque são perguntas tão dispensáveis, que não precisavam ser feitas. São perguntas que eu diria são as mais inteligentes que Jesus fez e que continuam a soar em nossos ouvidos, e que podemos hoje aqui, em pleno século 21, refletirmos sobre cada uma delas. Elas continuam pedindo uma resposta particular de cada um de nós aqui reunidos hoje. A primeira dessas perguntas está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Que queres que eu te faça? Abra aí, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51, enquanto você vai abrindo. Eu vou te dizendo que Jesus estava passando pela última vez, pela estrada que ia de Jericó até Jerusalém. Começaria dali alguns dias a via sacra de Cristo, a última semana, o sofrimento de Cristo. E Jesus passava por ali e havia um cego chamado Bartimeu, filho de um homem chamado Timeu, que por algum motivo, em algum momento da vida, ficou cego. Alguns comentaristas bíblicos dizem que um historiador do passado, disse que ele ficou cego porque os romanos lhe tiraram a visão, porque seu pai era condenado político, foi morto, e o filho mais velho lhe foi tirada a visão. E lá estava o Bartimeu mendigando. Quando ele ouve falar que Jesus ia passar por ali, ele começa a clamar por misericórdia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Falando ele da descendência de Jesus. E Jesus o chama. E Jesus pergunta isso: Bartimeu, que queres que eu te faça? Ele jamais responderia ao médico dos médicos, ao Jeová Rafa, o Deus que sara, ali encarnado em sua frente, ao Deus homem, ao Senhor de todas as coisas. Ele jamais responderia: eu sei, Senhor, que estou cego, eu sei que poderia ser curado, eu sei que o Senhor poderia me curar, mas eu quero que o Senhor arrume um cão labrador, guia, treinado para me guiar, e já está bom. Se o Senhor me der isso, já está bom. Ou então, Senhor, me coloca numa escola de braille para eu aprender a ler. Que queres que eu te faça? Parece uma pergunta muito óbvia. Ele estava ali cego e precisava ver. Estava na frente de alguém que poderia lhe abrir os olhos, e ele sabia disso. Então por que Jesus pergunta o óbvio? Por que Jesus pergunta aquilo que já sabe que seria a resposta? Sabe por quê? Porque nem sempre a resposta era a mesma resposta de Bartimeu. Sim, eu quero ver. Porque ainda hoje muitas pessoas não querem ser curadas das suas enfermidades, dos seus vícios, das suas dores. Há quem use a doença para chamar a atenção. Há quem use a inferioridade, o coitadismo para conquistar um espaço. Há quem use a autocomiseração para ser notado. Há quem diga: eu vou me isolar para ver se alguém sente a minha falta. Há gente que diz: eu vou ficar 2 meses sem vir ao culto, e se sentirem a minha falta, alguém vai ligar. Se não ligar, eu vou mudar de igreja. E aí, se mudar em outro lugar, vai sentir o mesmo sentimento de coitadismo. E depois em outro. Você não precisa usar a sua dor contra ninguém. Não precisa
usar as suas mazelas para ferir alguém. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, por exemplo, o esposo que diz assim: se eu ficar doente, minha esposa vai vir, né? Está usando a própria saúde para agredir alguém, a própria falta de saúde. Ou então, a esposa que diz: se eu morrer, ele vai ficar com remorso, né? Ou então aquela mãe histérica que os filhos assim são aqueles bandidinhos e ela perde a paciência e grita assim: olha, se eu morrer vocês vão chorar na beira do caixão e vai ser tarde demais. As menininhas ficam tudo assustado assim. Existem pessoas que oferecem as suas dores, oferecem as suas enfermidades, para com isso terem algum ganho. Mas quem vai minguar não são os amigos. Quem vai se atrofiar não é a família. Quem vai adoentar não é a comunidade, é você. Por isso Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Esta pergunta continua a soar em nossos ouvidos e nos ouvidos daqueles que ainda agasalham suas dores, suas mazelas, usam as suas doenças como espadas pontiagudas para ferir as outras pessoas. Será que no fundo mesmo você quer ser curado? Será que no fundo mesmo quer ser tratado na sua ira, na sua amargura da alma? Existem pessoas que só se tornam sociáveis, conseguem se aproximar de alguém quando estão cheias de amargura e transformam todo esse lixo emocional em um espaço para aproximação. Jesus continua perguntando: o que queres que eu te faça? Jesus continua a perguntar porque alguns querem ser curados, quem sabe outros não, mas que seja a tua resposta nessa noite: sim, Senhor, eu quero ser restaurado. Sim, Senhor, eu quero ser curado. Sim, Senhor, eis-me aqui, eu quero ter a minha identidade em Cristo reconstruída. Eu quero ter a minha vida aliviada no Senhor. Eu quero ter a minha alma saciada em Ti. Eu não preciso usar mais nada da minha vida, das minhas mazelas, para chamar a atenção de alguém. Eu quero a minha cura, para que eu receba amor de pessoas e eu também ame pessoas. Jesus continua perguntando: queres ser curado? O que queres que eu te faça? E a boa notícia é que Jesus está pronto para curar, pronto para libertar, pronto para trazer nova vida, pronto para tratar todas as áreas da sua vida. Aleluia, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Primeira pergunta. A segunda pergunta está em João capítulo 11, versículo 34. Abra aí, enquanto você vai abrindo, deixa eu te explicar. Jesus está neste dia em Betânia. Ele havia chegado tarde demais, humanamente falando, não no tempo dele, mas no tempo dos homens. Ele chegou 4 dias depois de Lázaro, seu amigo, ter ficado doente, morrido e já sido sepultado. E quando ele chega, Maria e Marta estão desconsoladas. E Marta dizia: Senhor, se o Senhor chegasse antes, meu irmão não teria morrido, o Senhor iria curá-lo. Mas Jesus começa fazendo uma pergunta dessas, meio sem lógica: onde o sepultaste? Repita essa pergunta junto comigo: onde o sepultaste? Marta, onde vocês puseram o defunto? Onde normalmente nós colocamos os mortos? No cemitério, na tumba, no túmulo. E só havia um cemitério nas cercanias de Betânia, onde Jesus estava. E era lógico que Jesus sabia onde Lázaro estava. Era lógico que Jesus sabia que Lázaro estava lá. Era o único lugar possível para Lázaro estar. Mas Jesus pergunta, mais uma pergunta,
tolerância zero. Mais uma pergunta muito lógica: onde nós colocamos os nossos mortos? Marta não iria dizer: ó Senhor, eu fiz assim, peguei Lázaro, coloquei bastante perfume em Lázaro, um terno bom, bonito, e penduramos Lázaro no guarda-roupa. Então, quando vêm os parentes de fora para visitar o Lázaro, a gente abre a porta e está ali o Lázaro. Ou então, Senhor, colocamos o Lázaro num freezer. E aí, se a gente sente saudade, abre a tampa, chora, coloca um lencinho ali perto, depois fecha, outro dia. Não, a gente sepulta os nossos mortos, nós choramos com isso, mas temos que pôr terra em cima das tumbas. É a lógica da vida, é a lógica das perdas. Mas eu quero dizer que nem todos estão dispostos a sepultar as suas perdas ao longo da vida. Não conseguem conviver com as perdas que tiveram. Por isso as pessoas enlutadas, por vezes procuram sessões onde os espíritos dos mortos, dos queridos, dos seus entes queridos, supostamente aparecem, porque ainda querem esse vínculo, ainda resistem em deixar a vida ir, em assumir a perda. Sepultam fisicamente, mas não sepultam aqui. Sepultam com as mãos, mas não aqui no coração. Naquele livro, Superando a Dor no Luto, eu cito a história de uma mulher em Curitiba, cujo filho morreu num acidente de moto. E a mãe trancou o quarto do menino de forma que não deixou mais ninguém entrar. Nem a senhora que fazia a limpeza da casa não entrou ali durante anos. Ficou tudo no mesmo lugar. O equipamento de som, os CDs, a jaqueta, o capacete, os quadros, a cama arrumada do mesmo jeito, o skate, as roupas, tudo do mesmo jeito. Uma forma de dizer: eu nego que tenha tido uma perda. Ela estacionou num estágio que a gente chama de negação no luto. Por isso a pergunta de Jesus continua a soar: onde o puseste? Porque existem outras perdas na vida que nós, por elas, passamos também. Não é só a perda de alguém querido. Por exemplo, o namoro já morreu há 5 anos atrás, e ainda ela continua dizendo: se não foi feliz comigo, não vai ser feliz com ninguém. Já viram isso em algum lugar? Ou então: aqui se faz, aqui se paga. Estão com os olhos assim. Ou então, depois de 10 anos que o relacionamento terminou, eu ouvi falar que ela estava lá naquele barzinho junto com um novo namorado e tal, mas não estava feliz, não estava feliz. A justiça tarda, mas não falha. Essas frases se tornaram jargões de quem está amargo da vida. Aquela encrenca da herança já faz 37 anos que passou, e a pessoa diz: olha, se não fosse aquela partilha errada que o meu pai aceitou daquela arvorezinha para baixo, era só pedreira, e agora a minha prima está bem de vida, e eu estou aqui penando, e não conseguem superar as perdas. Escute isso: sepulte as suas perdas, erga a cabeça e continue em frente. Ninguém passa pela vida apenas ganhando. Crentes ou não crentes passam pela vida ganhando ou perdendo. Essa é a realidade da vida. Pastores passam ganhando e perdendo. Igrejas têm momentos de ganho e momentos de perda. Famílias têm momentos de ganho, têm momentos de perda. Não sofra com a ilusão de que a vida vai ser um eterno ganho. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14: irmãos,
Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E eu quero dizer com isso que você precisa sepultar as suas perdas e olhar para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E continuar a sua vida e olhar para Cristo. Apesar das perdas, e há por inferência um ensino aqui, de que se você não consegue tirar os olhos daqui, do passado, você não consegue olhar totalmente para Cristo. Então, o que precisamos fazer? Nós nos entristecemos sim com as perdas, nós nos iramos sim com algumas perdas, mas nós precisamos sepultar, enxugar as lágrimas e continuar. Isso serve para o passado que fica de pecados, de erros, sepultar as nossas falhas, sepultar as nossas demandas, sepultar tudo aquilo na nossa vida que impede que a gente continue para o alvo da soberana vocação. Jesus continua perguntando: onde você está sepultando as suas perdas? Ou não está sepultando? Essa é a segunda pergunta. A terceira e última pergunta: a quem buscais? João capítulo 18, versículo 4, abra comigo João, capítulo 18, versículo 4, e aqui nós encontramos Jesus chegando ao fim do seu ministério. Jesus havia ceado com os discípulos a última ceia, a última Páscoa que ele participa com os seus. E dali ele sai para o Jardim das Oliveiras. Chegando ao Jardim das Oliveiras, Judas, que já tinha feito outro caminho, buscou as pessoas que iriam prender a Jesus. E de repente Jesus está com os discípulos no Jardim das Oliveiras à noite, e chegam aqueles homens, soldados, por ordem de Caifás, o sumo sacerdote, para prenderem a Jesus. E todos ali sabiam quem era Jesus. Todos sabiam quem era Jesus pelo tom de voz. Apesar do escuro, mas quem sabe, com as tochas iluminando, sabia-se que era ele que estava ali. Todos conheciam, porque era uma pessoa que havia se destacado nos últimos 3 anos, em todas as cercanias de Jerusalém. Não havia dúvida de que todos ali sabiam quem era Jesus. Mas ele pergunta isso: a quem buscais? Se foram prender Jesus, e se conheciam Jesus, por que Jesus faz essa pergunta? Eu imagino que se Jesus quisesse escapar da cruz, do Calvário, ele poderia tranquilamente dizer: ó, eu sou parecido com ele, mas não sou ele. O Jesus foi por ali, por aquele caminho ali, por aquele carreiro. Se vocês apertarem o passo, vocês encontram ele lá na frente. E aí os caras vão e ele diz para os 11 que estavam ali: ó, agora vamos zarpar para o lado de lá e a gente se livra dessa. Mas não, ele pergunta isso: a quem buscais? Acontece que a pergunta continua ecoando pela história e ela faz todo sentido. Qual é o Cristo que você está buscando? E como está buscando? E onde está buscando? Alguns estão buscando o Cristo certo no lugar errado. Alguns estão buscando o Cristo errado no lugar errado. Outros estão buscando o Cristo certo no lugar certo. E eu posso apontar aqui 2 lugares onde você pode encontrar o Cristo certo, aquele que pode transformar a sua vida, aquele que pode transformar você. O primeiro lugar onde você pode localizá-lo é a Bíblia Sagrada, as páginas da Bíblia Sagrada. Entre os apóstolos, a pregação era muito simples. Dizia-se que os apóstolos pregavam buscando Cristo, mostrando Cristo, desde a lei, indo até os profetas e até os dias de hoje, naquela época, até o tempo em que Jesus foi preso, condenado.
E essa era a pregação, como se estivessem buscando um fio em toda a palavra de Deus, mostrando o Cristo. E é exatamente isso. Quando você começa a ler a Bíblia Sagrada, você encontra Cristo como uma coluna vertebral, do primeiro ao último livro da Bíblia. Você encontra Cristo como um fio ligando Gênesis até o Apocalipse. Por exemplo, em Gênesis ele é o descendente da mulher, em Êxodo ele é o cordeiro pascal, em Levítico Jesus é o sacrifício perfeito, em Números ele é a rocha ferida. Quando vamos para o livro de Deuteronômio, ele é o profeta prometido. Cristo em Josué é o capitão dos exércitos celestiais. Nós o encontramos em Juízes como sendo o libertador. Em Ruth ele é o remidor. Quando vamos para Samuel, Reis e Crônicas, ele é o rei prometido. Quando vamos para o livro de Esther, ele é o advogado divino. Em Neemias e Esdras, ele é o reconstrutor de todas as coisas. Quando vamos para o livro de Jó, encontramos Cristo como o redentor que vive. No livro de Salmos, ele é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Cantares de Salomão, ele é o amado que vem para encontrar com a sua esposa. Quando vamos para Eclesiastes, ele é o verdadeiro, o transparente. Quando vamos para os profetas, ele é o Messias prometido. Nos evangelhos encontramos Cristo como Salvador e como Senhor de todas as coisas. No livro de Atos dos Apóstolos, ele é o Senhor da igreja. Nas epístolas, ele é o cabeça da igreja. E quando chegamos no Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que vem sobre um cavalo branco, vencendo e para vencer. Este é o Cristo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Então, você sendo crente ou não, dedique-se a ler a Bíblia, encontrar Cristo nela. Dedique-se à palavra de Deus, leia sistematicamente a Bíblia. Comece a ler um livro da Bíblia hoje, semana que vem outro. Vai estudando a palavra de Deus, valendo. Tenha paixão pela Bíblia Sagrada. Quando falo sobre isso, lembro-me de um amigo de longa data. Hoje ele é diácono da IPI em Guaratuba, no Paraná, mas ele era diácono na primeira IPI de Curitiba. Ele iria casar e a sua noiva, Eloá, era de uma família evangélica, servindo a Deus na IPI, lá em Curitiba. E Edson Milman, nome dele, era ateu. Ele dizia: Cristo é um mito. Do jeito que está na Bíblia, do jeito que os crentes creem, é um mito. Talvez ele tenha existido, mas todo esse arquétipo que se faz em torno da sobrenaturalidade, dos milagres, do poder, é algo que não entra na minha mente. E ele se dispôs a, antes do casamento, convencer a sua noiva a deixar o Evangelho. E para isso ele secretamente foi e comprou uma Bíblia. E começou a ler a Bíblia. Começou a ler pelos Evangelhos. Leu o primeiro dia, o segundo dia de leitura, leu mais capítulos, o terceiro dia. No final do terceiro dia, Cristo tocou na sua vida de uma forma sobrenatural. Ele dobrou os joelhos em lágrimas e entregou a vida para Jesus. A palavra de Deus tem poder para transformar. Você encontra o Cristo verdadeiro nas páginas da Bíblia Sagrada. Este é o primeiro lugar. O segundo lugar, você encontra Cristo na igreja de Cristo, entre o povo de Deus. Há um movimento hoje chamado o grupo ou a ala dos desigrejados. É muito forte isso nas grandes cidades, onde as pessoas dizem assim: olha, eu sou evangélico, sou crente, creio em Cristo, leio a Bíblia, mas não quero a convivência na igreja. Eu quero servir a Deus do meu jeito, na minha casa, e está tudo bem assim. Não está tudo bem. Porque a igreja de Cristo é a noiva de Cristo.
Você não pode rejeitar a noiva e dizer eu gosto do noivo. Outra analogia, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja e nós, igreja do Senhor, somos o corpo. Você não pode aceitar a cabeça e não aceitar o corpo. É uma deformidade. É interessante que alguns dizem assim, falaram a um grande pregador do passado, se não me engano foi John Stott, disseram para ele o seguinte: Stott, por que apesar de tantas coisas ruins que você sabe da igreja, apesar de tantas mazelas entre a igreja, você continua tão apaixonado pela igreja de Cristo? E ele disse assim: a igreja é como a arca de Noé. A igreja é como a arca de Noé. Dentro da arca tem o cheiro do cocô dos animais, tem as brigas entre os animais, tem o estresse de ficar uma família toda ali trabalhando e se empurrando e discutindo ali durante dias e dias. É um mal-estar de dentro da arca. Mas fora é pior. Tem o juízo de Deus lá fora. Eu prefiro ficar dentro. Ame a igreja. Sirva a igreja. Aguarde que essa igreja militante um dia vai ser a igreja perfeita, a igreja arrebatada, a igreja triunfante. E aí sim ela será perfeita. Nós encontramos Cristo na igreja, na caminhada da igreja. Sabe por quê? Porque na igreja nós anunciamos Cristo. Nós ensinamos Cristo. Enquanto estamos pregando aqui, a geração viva está lá em cima, com as crianças, ensinando Cristo. Nós cantamos Cristo, nós pregamos sobre Jesus, nós glorificamos a Jesus, nós falamos de Jesus, nós anunciamos Jesus, nós amamos Jesus. E o melhor lugar para conhecer a Cristo é a igreja do Senhor. As páginas da Bíblia e a igreja do Senhor. A quem buscais? Tem gente que continua buscando Cristo nos lugares errados, ou buscando um Cristo errado, de uma forma errada. Aquele Cristo que seria apenas um assistencialista, um Papai Noel para dar presentes. Você grita aqui, ele te responde ali, dá o que precisa aqui, acolá. O Cristo de uma prosperidade pessoal, ou um Cristo fraco, mártir. Você vai encontrar o Cristo vivo, santo, puro, verdadeiro, o Senhor da igreja, entre a igreja de Cristo. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. As 3 perguntas que ainda soam. Que queres que eu te faça? Onde o sepultaste? E a quem buscais? Que resposta você tem dado a essas perguntas? São respostas em forma de atitudes, não podem ser apenas em palavras. Precisam ser respostas a partir de agora, a partir do sair desse templo, em forma de reação, e não somente de palavras. Abra seu coração para respondê-las a Cristo agora. Que queres que eu te faça? Diga para Cristo que você quer uma vida plena, abençoada, que você quer amar e ser amado. Onde o sepultaste, diga para Deus que algumas perdas você ainda não resolveu e precisa resolvê-las. Precisa colocá-las aos pés da cruz. A quem buscais? Talvez você tenha uma imagem distorcida de Cristo, ou talvez não sabe onde encontrá-lo verdadeiramente. Hoje é o dia de dizer: Jesus, quero um compromisso mais sério com o Senhor, conhecê-lo e torná-lo conhecido.